Queridos irmãos e irmãs, a paz de Jesus. Aqui é Mário Lúcio, presidente do Conselho Estadual da RCC de Minas Gerais, e hoje eu vou estar junto com vocês aqui nessa partilha carismática, né? Toda terça-feira, a nossa partilha carismática da RCC Brasil, né? Aqui com vocês. Então já dando as boas-vindas a cada irmão e cada irmã que está entrando aí no Instagram da RCC Brasil, participando conosco nesta noite. Então você que vai adentrando essa live, seja muito bem-vindo, você de todo o Brasil que está entrando nessa live para participar conosco nesta noite da nossa partilha carismática. Então já vai colocando aí o seu grupo de oração, a sua diocese, seu estado. Queremos acolher cada um de várias partes, né, do Brasil, adentrando agora a nossa live. É uma alegria para nós participarmos junto com vocês aí nessa noite da nossa partilha carismática. Hoje, nosso tema será a condução da reunião de oração. Então, um tema bem importante aí para os irmãos que são servos da renovação carismática, que atuam nos núcleos do grupo de oração, conduzindo os nossos grupos de oração. Então, uma alegria poder partilhar esse tema tão importante para o nosso desempenho, ou seja, para o desempenho da função nossa enquanto levar o batismo do Espírito Santo a todas as pessoas que entram em nossos grupos de oração. Então nós vamos trabalhar um pouco desse tema da nossa reunião de oração, né, nesta noite, para vivenciar esse momento importante para nós. Então nós queremos novamente desejar as boas-vindas, acolher cada um que está chegando de várias partes aí do Brasil, né? Os irmãos aí colocando seu grupo de oração, colocando a cidade, né? A diocese aí, o estado. Glória a Deus pela vida de cada um que vai adentrando aí a nossa live. Seja muito bem-vindo. E você pode aí clicar no aviãozinho e enviar essa live para os irmãos do seu grupo de oração, para aqueles que são do seu núcleo, aqueles servos, para que você possa fazer realmente com que as pessoas todas possam ter contato, né, com essa partilha de hoje, que é a nossa partilha sobre condução de oração. Então vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e iluminai-nos. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós. Querido irmão, querida irmã, muito bem-vindo à nossa live dessa noite. Hoje a nossa convidada da noite para estar partilhando conosco sobre o tema de hoje é a Keila, né, da Renovação Carismática lá de Brasília, no Distrito Federal. Então, já vou procurar a nossa irmã aqui para que ela possa estar conosco. Para que ela possa participar conosco já nessa noite. Enquanto eu vou chamando ela aqui, você que vai adentrando aí, vai caminhando o aviãozinho aí para os irmãos e irmãs, vai colocando aí seu grupo de oração, sua diocese, seu estado, né? Muitos irmãos aí adentrando, glória a Deus, sejam bem-vindos, cada um de vocês, para essa nossa live. Deixa eu chamar a Keila aqui. Ó, irmãos aí do Acre, Javila, de Cruzeiro do Sul, Diocese de Crato, Arquidiocese de Brasília. E aí, Keila, paz Jesus, irmã. Boa noite, Mário. Boa noite, amados irmãos da RCC do Brasil. Uma grande alegria nessa noite estarmos aqui, não é? Nessa live. Fala tanto de nós mesmos, né?
do nosso grupo de oração, da nossa reunião de oração. Uma alegria estar com todos vocês nessa noite. Amém. Irmãos aí de várias partes do Brasil entrando, já foram recebidos, já rezamos um pouquinho, Keila. E antes da gente começar a entrar no tema efetivamente, pedir que você se apresente aí, Keila, para os irmãos e irmãs. Então, eu me chamo Keila, participo do grupo de oração Sagrado Coração de Maria. Há pouco estava na reunião de oração do meu grupo, que está acontecendo de modo online, né, em plataformas fechadas, nesse tempo de pandemia. Tenho a alegria e a honra de servir a Deus por meio da Renovação Carismática Católica há 21 anos. Atualmente, coordeno a Renovação Carismática aqui no Distrito Federal. E eis aqui a serva do Senhor, não é? Eis-nos aqui para aprendermos a fazer a vontade do Senhor, nosso Deus. Amém, Keila. Então seja muito bem-vinda nessa noite, a essa live que vai falar um pouquinho para nós da nossa reunião de oração, né? Da condução da reunião de oração, que é um dos papéis aí principais dentro do trabalho da renovação carismática, né? Levar as pessoas ao batismo do Espírito Santo é uma parte muito importante da nossa reunião de oração e a pessoa que conduz ali vai nos ajudar nesse caminho, né? Mas quando a gente fala reunião de oração, alguns irmãos aí, né? O que é reunião de oração? Alguns falam grupo de oração, né? Então é bom a gente entrar no tema para esclarecer o que seria essa reunião de oração, por que nós chamamos assim, né? O que é esse nome aí, que os irmãos vão ver, né? E entrar nesse mistério. Então, explica para nós aí um pouquinho o que é a reunião de oração e qual que é a finalidade dela. Então, a reunião de oração para nós é aquele dia que a gente abre a porta da igreja, não é? Ou a porta da plataforma fechada que nós estamos hoje, ou o acesso lá nas redes sociais, e chamamos todos para viverem um novo Pentecostes. A reunião de oração é esse momento em que todos os servos, aqueles que não são servos, aqueles que nunca foram à igreja, que não participam da Santa Missa ou que participam de outros movimentos pastorais, serviços da igreja, é aquele momento que todos são chamados a viver um novo Pentecostes. É exemplo de Atos 2, né? A palavra de Deus nos diz assim, que os discípulos saíram, ali no capítulo 2 do livro dos Atos dos Apóstolos, a palavra nos diz que os discípulos saíram do cenáculo em Jerusalém e Pedro, em companhia dos 11, com voz forte, lhes disse: homens da Judéia, vós todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto conhecido e prestai atenção às minhas palavras. E ali Pedro começa a pregar, a anunciar Jesus Cristo vivo e ressuscitado. Jesus é o centro daquele anúncio, né? E ali, diante daquele anúncio feito por Pedro, a palavra nos fala, vou até tomar aqui, a palavra nos fala que lá no versículo 39, se eu não me engano, 37, a palavra diz assim, versículo 37 do capítulo 2 do livro dos Atos dos Apóstolos. Ao ouvirem estas coisas, ficaram compungidos no íntimo do coração e indagaram de Pedro e dos demais apóstolos: que devemos fazer, irmãos? Pedro lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos que ouvirem de longe o apelo do Senhor nosso Deus. Então, o que é a reunião de oração? Esse momento daqueles que ouviram de longe o apelo do Senhor nosso Deus e vieram experimentar esse novo Pentecostes, como nos diz a igreja no documento de Aparecida e também nos traz a apostila de grupo de oração, e eu fiz questão de retomá-la, viu, Mária? Ela está aqui na minha mesa, ó. Isso aqui tem que ser livro de cabeceira para a gente, né? Apostila de cabeceira, porque às vezes, com o tempo de caminhada, a gente acha que sabe, né? Mas a nossa mente, né? A quantidade de coisas que a gente, por vezes, tem conhecimento, às vezes algumas coisas vão se embaraçando.
E nós que já estamos aí há muito tempo, começamos a fazer umas coisas truncadas, né? Então, ó, para todos nós, apostila sobre grupo de oração. E aí, aqui nessa apostila, ela traz um trecho do documento de Aparecida, em que ela fala assim, logo no início, quando ela vai falar da reunião de oração, lá no capítulo 2, ela traz uma fala do documento de Aparecida que diz assim, por isso, aliás, capítulo 2, logo no início do segundo parágrafo, diz assim, a igreja diz no documento de Aparecida, esperamos um novo Pentecostes, que nos livre do cansaço, da desilusão, da acomodação ao ambiente. Esperamos uma nova vinda do Espírito que renove a nossa alegria e a nossa esperança. Olha o que os bispos afirmam. Por isso, é imperioso assegurar calorosos espaços de oração comunitária que alimentem o fogo de um ardor incontido e torne possível um atrativo testemunho de unidade para que o mundo creia. As nossas reuniões de oração, os nossos grupos de oração, são esses lugares calorosos de oração, da experiência de Pentecostes, que alimenta o fogo de um ardor incontido na nossa alma. E aí é importante nós sabermos que a reunião de oração, né, Mário perguntou o que é e para qual é a sua finalidade, não é? E aí, falando da finalidade, é importante nós sabermos que o centro ali da nossa oração, da nossa reunião de oração, é Jesus, não é? E por isso o louvor, ele ocupa um lugar privilegiado. Se você tomar a sua palavra, também no capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos, a palavra fala que o povo que estava em redor ouvia o ruído ali, ouvia a oração deles. Aqueles homens certamente louvavam, glorificavam a Deus. E aí a palavra até fala, no versículo 6 do capítulo 2 do livro dos Atos. Ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente e maravilhavam-se que cada um os ouvia falar em sua própria língua materna. E aí, no versículo 11 diz assim, ouvimos-nos publicarem em nossas línguas as maravilhas de Deus. Louvar a Deus é reconhecer que Ele é Deus. Reconhecê-lo pelo que Ele é. Reconhecer que Ele é poderoso, maravilhoso, fiel, onipotente, onisciente, um Deus que não falha, um Deus que não tarda. Reconhecer o que Ele é, Deus. E quando nós reconhecemos que Deus é Deus, nós o louvamos, nós o engrandecemos. E uma das principais finalidades da reunião de oração é o louvor a Deus. É publicar as maravilhas de Deus. É a oração que mais imediatamente chega a Deus, nos ensina o Catecismo da Igreja Católica. É um louvor. Então, é uma das finalidades principais da nossa reunião de oração. Na minha reunião de oração, na sua reunião de oração, viu, Mário? Na sua reunião de oração aí, irmão, não pode faltar o louvor. É uma finalidade, uma das principais finalidades. A segunda finalidade, é claro, que não pode faltar, é batismo no Espírito Santo. Fogo de um ardor incontido. É um momento de batismo. E por que a gente louva? O louvor é a oração que mais imediatamente chega a Deus. E nós precisamos da graça, não é? Nós queremos o derramamento do Espírito. Por isso que nós não abrimos mão do louvor. Esse louvor vai nos levar a essa experiência de batismo, de derramamento do Espírito Santo. Essa é a segunda finalidade. Vou falar apenas 4, tá bom? A primeira foi o louvor. A segunda, batismo no Espírito Santo. A terceira, evangelização querigmática. O que é isso? Anunciar Jesus Cristo vivo e ressuscitado. Assim como Pedro fizera ao sair do cenáculo em companhia dos 11. Então, a reunião de oração precisa ter esse
momento de primeiro anúncio, de anunciar o amor de Deus que vai se atualizando na nossa vida a cada instante, a cada dia, e todos os dias nós precisamos, né, dessa nova efusão do amor, da graça de Deus no nosso coração, anunciar a salvação em Jesus Cristo, a fé, a conversão, anunciar Jesus. Jesus é o centro da nossa reunião de oração. E a quarta finalidade, e aqui eu vou me deter nessas quatro, né, principais e talvez possamos dizer mais importantes. A quarta, construir comunidade, ou seja, a fraternidade, não é? Se nós formos ao final do capítulo 2 desse mesmo livro dos Atos dos Apóstolos, a palavra diz assim no versículo 32: perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão. De todos eles se apoderou o temor, pois pelos apóstolos foram feitos também muitos prodígios e milagres em Jerusalém, e o temor estava em todos os corações. Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Essa unidade dos fiéis é a construção da comunidade. Mário, quantos irmãos você ganhou na sua vida depois que você foi numa reunião de oração, Mário? É muito, viu, Keila? É muitos irmãos. Na verdade, essa fraternidade, esse clima de família, talvez seja um dos atrativos, e claro, espelhando na comunidade pentecostal, né, a primeira comunidade cristã, é justamente esse clima de amor. A pessoa se sente amada ali na reunião de oração, né? Ela sente num lugar ali que são irmãos, que estão juntos mesmo, e isso é um dos caminhos para que ela permaneça, e mesmo se ela não tenha tido um encontro pessoal num primeiro momento com Cristo, por causa do amor dos irmãos, ela permanece aí, cria-se a oportunidade, né, para a experiência. Então é um dos chamativos a essa experiência. E quantos irmãos, né, que a gente tem, graças ali ao grupo de oração, né, a reunião de oração, os irmãos que a gente está junto ali, tem uma amizade verdadeira, que a gente pode contar realmente, né? Então, assim, cria vínculos de compadre, comadre, né? E aí vira padrinho daqui, dali e tudo. Por quê? Por causa dessa comunhão realmente de irmandade, né? É uma alegria muito grande. Então, Mas dentro dessas... Mário, será que melhorou? Fala aí pra gente. Se ainda tiver Tá dando para ouvir. Tá O pessoal dando? falou que tá abaixo, mas tá dando para ouvir, tá? Dando? Então tá bom. E aí a gente até passa a chamar a família carismática, né, Mário? A gente ganha tantos irmãos que a gente ganha uma nova família, né? Eu posso dizer de toda a minha alma, de todo o meu coração, eu ganhei uma família linda, né? Deus me deu sanguineamente uma família, mas espiritualmente, depois que eu entrei em um grupo de oração, em uma reunião de oração, no decorrer desses 21 anos, Deus está me dando uma família cada vez maior, né? Cada vez mais linda. Olha eu aqui no Distrito Federal, Mário lá nas Minas Gerais. Estamos unidos como família carismática. Muito bom. Então você falou bastante para nós aí do que a reunião de oração representa, a fundamentação bíblica, né? Ou seja, no que nós inspiramos, não é algo, né, que a gente inventa, mas é algo que suscita mesmo da própria palavra, essa realização dessa experiência do Senhor, desse anúncio querigmático, desse exaltar o nome do Senhor e proporcionar essa experiência comunitária do batismo no Espírito Santo. Mas a gente sabe que tem algumas características, né, dentro dessa reunião de oração. E aí, entre essas características da reunião de oração, né, que acontece ali na reunião de oração, quais a gente poderia destacar aqui, Kila? A gente sabe que a reunião de oração é uma coisa muito, vamos dizer assim, é simples, mas é complexa, né? Tem muitas coisas que podem envolvê-la. Mas quais seriam essas características que a gente poderia destacar aqui? É complexa porque é mística, né? E a gente não explica Deus, né? A gente não tem como explicar a ação de Deus. Então, ainda que eu e o Mário ficássemos aqui o resto dos próximos 50 anos, né, falando sobre reunião de oração, nós não esgotaríamos, porque é a experiência do místico, né? É a experiência de Deus. Mas entre essas características da reunião de oração, a gente pode destacar também aí 4 ou 5 características, né? Que são fundamentais
para nós termos uma reunião de oração. A primeira delas, eu já até falei, né? Uma das características principais da reunião de oração é ser centrada em Jesus Cristo. A nossa reunião de oração precisa ter como centro Jesus. Nós somos cristãos, não é? Então, Jesus Cristo precisa ser o centro da nossa reunião de oração. É uma das características. Olha aí para a sua reunião de oração, vê quem está sendo o centro. É você, sou eu, é o santo de nossa devoção, é quem, né? Não pode ser outra pessoa senão Jesus Cristo. Ele tem que ser o centro. A segunda característica é, claro, o nosso nome é Renovação Carismática Católica, não é assim? Então, a nossa reunião de oração, ela precisa ser uma grande manifestação dos carismas, né? Dos carismas que são próprios da nossa experiência com Deus, que é também fruto desse derramamento do Espírito Santo na nossa alma, né? Que é o agir do Espírito em nós que vai se manifestando por meio de tantos carismas. Então, na nossa reunião de oração, irmãos, precisa ter carismas, precisa haver uma vivência dos carismas, da oração em línguas, da profecia, palavra de ciência, palavra de sabedoria, discernimento dos espíritos, né? Cura, milagres, enfim, todos os carismas, não só os 9 dos quais São Paulo nos fala, né? Nós sabemos que há mais que 9 carismas, mas nós precisamos minimamente assegurar esses carismas que são próprios da nossa identidade. Então, precisa haver vivência de carismas. Não pode haver uma reunião de oração em que a gente não se abra aos carismas, porque senão nós negamos a nossa identidade. Então, primeira característica centrada em Jesus Cristo. A segunda é a prática dos carismas. A terceira característica, espontânea, né? Não tem uma regra, a reunião de oração ela é espontânea, porque é uma rendição de nós ao Espírito, e o Espírito vai nos conduzindo com a sua graça. Sendo espontânea, eu já falei que é centrada em Jesus Cristo, carismática, espontânea, mas ordenada. Espontânea não quer dizer que vai de qualquer jeito, do jeito que... Não. O Espírito Santo é um espírito de ordem, não é? Deus, ele coloca ordem em todas as coisas. Então, ela é conduzida pelo Espírito Santo, então ordenada. E também, né, é característica da nossa reunião ser fraterna. A nossa reunião de oração precisa ser um lugar que nos une, né? Que nos aproxima, como falamos aqui há pouco, né? Precisa construir comunidade, é finalidade e também é característica ser fraterna. E vejam, quando nós vivemos a fraternidade, naturalmente, quando Jesus é o centro, quando nós não negamos a nossa identidade, vivendo os carismas, quando nós somos espontâneos, deixamos que o Espírito ordene todas as coisas, nos damos a fraternidade, naturalmente a alegria transborda no nosso coração. Então, é também característica da reunião de oração a alegria, né? A alegria de quem encontrou Jesus Cristo. Não houve aquele que se encontrou com Jesus Cristo e ficou acabrunhado, né? Triste, abatido. Não. É a alegria de Deus que brota da nossa alma, do nosso coração. Então, centrado em Jesus Cristo, carismática, espontânea, ordenada, fraterna e alegre, poderiam ser algumas das principais características aqui a destacar. É muito importante, né, Keila, você falar isso para nós, para a gente identificando aí, né, o que está acontecendo nas nossas reuniões de oração, né, como que está acontecendo. Nós estamos realmente centrando na pessoa, Jesus é o centro do nosso grupo de oração, né, aquele que nós vamos direcionar as nossas orações, a nossa vida ali para que realmente a gente possa ter um encontro pessoal com Cristo através da nossa reunião de oração, né? Os carismas, ou seja, a resposta de Deus às nossas orações, né?
Os carismas é algo muito importante porque ele fundamenta o diálogo oracional, né? Aquilo que nós falamos e aí Deus então vem em resposta objetiva às nossas orações através dos carismas, das manifestações carismáticas no nosso meio, né? Espontânea, lembrando essa sem parametrização, né? A gente fica procurando regras para colocar, mas a gente sabe que há uma ordem, né? E algumas finalidades e características essenciais, mas o Espírito inspira na preparação, que nós vamos falar daqui a pouco, né? Da preparação para que a gente não fique assim, não, tem que começar com isso, isso, aquilo, aquilo. É o louvor, a pregação, o batismo do Espírito Santo, né? Às vezes as pessoas ficam presas, né, em sequências lógicas que, na verdade, é uma inspiração. Né? Deus vai, na preparação, indicar como que vai começar, o que vai acontecer, o que vem depois do que, a gente ordena de acordo com a manifestação da vontade de Deus. Né? Então, esse espontânea é muito importante para que nós não parametrizemos humanamente a reunião e ela perca a sua característica de manifestação da graça de Deus também no nosso meio. E as outras características aí, né, de fraternidade, alegria do encontro pessoal, que também não podem faltar. Então a gente tem que, como é que está a nossa reunião de oração? Nesse tempo de pandemia, que a gente está fazendo esse grupo online, ou videoconferência, ou através de lives, né? Através da live você tem a dificuldade de observar a participação do povo. Então eu falo que é muito difícil conduzir um grupo de oração assim, porque na verdade a resposta do povo é que vai direcionar a gente no que a gente vai seguir na escuta do Senhor para ali trazer o povo para a oração, né? Para a presença de Deus. Mas e agora, nesse tempo, né? Então é uma grande dificuldade a gente fazer com que o povo adentre mesmo no mistério, né? É uma oportunidade grande de evangelização, mas uma dificuldade muito grande em relação ao grupo presencial que a gente fazia. E dentro dessas... Pode falar, Keila. E por isso que é bem oportuno a gente lançar mão das plataformas fechadas, né? Elas permitem uma maior interação. Nós, carismáticos, nós somos um povo de contato, né? De olhar, de abraço, de pegar. E quando a gente não enxerga o outro, quando a gente não abraça o outro, é exigente, porque é próprio nosso, né? Então, assim, se a sua reunião de oração ainda não está acontecendo, lance mão, não sei como fazer, lance mão das plataformas fechadas, tem tantas, em que a gente pode se ver, a gente pode conversar, a gente pode abrir os microfones juntos e orar, a gente pode ver o outro, matar a saudade, então não há motivo, né? Não há motivo para nós ficarmos sem a nossa reunião de oração. O que mais aproxima hoje, né, do grupo que anteriormente a gente fazia realmente são através de videoconferência, que a gente consegue ver a carinha dos irmãos, rezar junto, aí um momento de silêncio, partilha, né, aquilo que Deus está colocando, aquele carisma e tal. Realmente não é igual, mas é o que mais se aproxima daquilo que nós oferecíamos para o nosso povo aí em tempos anteriores à pandemia, né? Mas que ele continuando então na nossa partilha, a gente falou um pouco aí que ela é espontânea, ordenada, mas tem um roteiro? Qual seria o roteiro da reunião de oração, se ele tem? Então, a reunião de oração, ela não tem um roteiro, irmão. Eu não sei se você já fez algum roteiro, né? Às vezes, quando a gente começa a conduzir a reunião de oração, a gente, né? É natural, a gente fica nervoso. Quem nunca ficou, né? Quem nunca, né? Quem nunca, meu Deus? Tantas histórias que a gente pode contar de condução de reunião de oração, que a gente estava nervoso, que a gente... Enfim, que nós somos humanos, não é? Mas é importante que nós saibamos disso. Não tem como roteirizar para o Espírito Santo, não é assim? Não tem como... Escute, preste atenção, né? É ordenado. Mas não tem como a gente falar assim, sempre vai ser assim. A gente sempre vai começar com louvor, depois a gente sempre vai pedir o perdão, depois sempre a gente vai pedir o Espírito Santo, ou a gente sempre vai começar com o momento voltado à Nossa Senhora. Não tem esse roteiro, ela é espontânea. A gente tem que prezar pelas características e pelas finalidades. E
Lembrar que ela é informal, marcada por essa espontaneidade, sem esquemas ou propostas rígidas. A gente não pode negar a nossa essência. Se a gente faz uma reunião de oração que não visa as finalidades que nós falamos há pouco, que não possui as características que nós falamos há pouco, a gente começa a negar a nós mesmos. Então não tem um esquema rígido, né? Assim também nos fala a postura de grupo de oração. E aí é oportuno nós dizermos que, apesar de não ter um esquema rígido, é oportuno haver uma acolhida, né? Imagine, as pessoas, elas chegam, às vezes, à reunião de oração, não sei no estado da Bahia, aí no estado das Minas Gerais, né? Os irmãos da Bahia que estiver aí também podem dizer, eu não sei como é que é aí no seu estado, mas aqui no Distrito Federal, tem muita gente que vai para a reunião de oração, do grupo de oração, direto do trabalho. Às vezes a pessoa não passa nem em casa, ela vai direto, diretão. Eu não sei como é que é aí. Então, às vezes a pessoa vai assim como, ai, eu preciso respirar, né? Eu vou para a igreja, né? E aí, às vezes, a pessoa chega ali, assim, tão pesada, né? De tanta coisa, de tantas situações, é importante ela ser acolhida, né? É importante ela saber que ela é muito bem-vinda, que ela é esperada por Deus, mas também, ó, o povo da Bahia tá falando aí, ó. Eles Tá. também são aqui, pronto, né? Glória a Deus. Então, é importante as pessoas se sentirem esperadas. E isso é verdade. Deus tem esperado por cada um deles. E nós somos essa presença de Deus, né? A boca de Deus, o olhar de Deus, os braços de Deus para olhar para a pessoa e dizer: seja muito bem-vindo, né? Jesus te ama, ele te esperava para essa noite, para essa reunião de oração. Quando possível, que passar a pandemia, dá um abraço, né? Se for oportuno, um aperto de mão, faça com que a pessoa se sinta acolhida, né? É também importante, às vezes a gente despreza o momento da animação, né, Mário? Tem muita gente que chega tão travada que quando você faz isso, quantos testemunhos, né? Quantos testemunhos tem aí de pessoas que chegaram na reunião de oração e foram quebradas, né? Quebrou o gelo ali na chegada. Porque se sentiu tão acolhida, né? Tão amada, tão esperada. E aí depois tem outros processos, né, que Deus vai se servindo. É interessante que em algum momento da reunião de oração, se Deus assim inspirar, que nós tenhamos um momento de animação. Gente, não é academia, é só uma animação, não é? É assim, é aquele momento, porque às vezes a pessoa está tão, né, assim, fechada em si, tão sisuda, que às vezes é aquele momento que você canta uma canção animada, descontraída, que você faz alguns gestos, não é gestos até o suor escorrer, não é isso. É aquele momento que você chama a pessoa, olha, se solta, fica leve, se abandona em Deus, deixa o Espírito Santo agir. Então é oportuno ter acolhida, é oportuno esse momento de animação, que é diferente do louvor, né? Às vezes a gente fala assim, vamos louvar o Senhor. Eu fico em dúvida, porque louvar o Senhor é aquilo que a gente falou ainda há pouco, não é? Reconhecer que Deus é Deus, narrar as maravilhas do Senhor. Então, esse momento de animação é esse momento que até quebra o gelo fisicamente também, de distração. Claro que um momento de animação, ele pode desembocar em um momento de louvor. Louvor. Animou ali, a pessoa se soltou um pouquinho, agora vai agradecendo a Deus por você ter chegado a essa reunião de oração hoje, vai reconhecendo que Deus é na sua vida, vai bendizendo a Ele pelas maravilhas do seu amor, da sua misericórdia na sua vida, entende? Mas é importante nós distinguirmos. Animação é uma coisa, louvor é outra coisa, não é? E é oportuno que haja a animação, o louvor. É também importante que nós digamos que dentro dessa dimensão de não haver roteiro, é importante nós evitarmos listas pré-definidas de quantidade de músicas, de oração a serem feitas, né? Às vezes a pessoa chega lá na reunião de oração, dá a lista para o Ministério de Música e fala assim, ó, canta essa. E que horas que o Espírito Santo vai poder dizer?
não significa, irmãos, que nós não possamos previamente orar, escutar de Deus, né? Isso é importantíssimo, tanto para o condutor ou dirigente da reunião de oração, como vocês preferirem, quanto para o Ministério de Música. Nós precisamos preparar, mas nós não podemos criar um esquema rígido. Você foi lá, propôs algumas canções para o Ministério de Música, e o Ministério de Música não cantou. A que você propôs. Você fala, não, não é essa não, é a outra. Não, não pode, né? Não pode, porque olha só, quem está com a missão de ministrar a música é o Ministério de Música. Nós precisamos entender a missão do Ministério de Música. Claro que nós estamos ali numa cooperação, né? Eles cooperam com a nossa missão de conduzir, nós cooperamos com a missão deles de ministrar a música e nós nos ajudamos. Mas eu não posso fazer uma lista pré-definida de canções e exigir que o Ministério de Música cante aquelas canções. Assim como o Ministério de Música tem que entender que sobre o condutor, o dirigente da reunião de oração, repousa uma graça da escolha de Deus para dirigir a oração naquele dia. Então, é importante que o Ministério de Música também seja dócil. Veja, é um cedendo de um lado, o outro cedendo do outro, e o Espírito Santo atuando em todos. A docilidade, ela é uma porta gigantesca para a ação do Espírito Santo. Então, nós precisamos ser dóceis, né? Quer condutores, quer músicos, nesse processo de ajuda mútua na reunião de oração. É importante também, irmãos, evitarmos introduções longas, né? Falando de que não há roteiro, às vezes a gente faz uma introdução tão longa, né? A gente conta uma história tão longa e aí a gente perde tempo de oração. Então, sejamos assim, bem ordenados, né? Bem objetivos naquilo que o Senhor nos inspirou. É importante também, nesse contexto de não haver um roteiro, que nós evitemos, tenhamos cuidados com as ordens incompreensíveis, né? Às vezes, eu não sei aí, por aí onde no seu estado, você pode até dizer, eu penso, mas às vezes a pessoa fala assim, a gente já viu algumas coisas assim, fecha os olhos e olha para a cruz, né? Como? Não vai dar. Agora, ergue suas mãos e bate palma, enfim, não sei. Até que dá para erguer as mãos e bater palma, né? Mas a gente tem que ter cuidado com as ordens que a gente dá. Coloca a mão no ombro da pessoa que está do seu lado. Que lado? Né? Então, a gente tem que ter cuidado com alguns comandos que, às vezes, a Assembleia fica perdida, né? A Assembleia não sabe muito bem o que fazer. E, às vezes, é a primeira vez que ele está ali, ou então, se outras vezes já esteve, ele pode ficar perdido. A gente também, nesse contexto de não haver um roteiro, é importante a gente evitar a fragmentação das moções. O que é isso? Deus nos deu uma inspiração e a gente começa a executar Deus nos dá várias moções na preparação da reunião de oração, não é? Só que, às vezes, ali no ímpeto da hora, a gente começa a executar uma moção, aí a gente acaba indo para outra, aí depois volta para uma, e aquilo vai fragmentando e não vai dando coesão, harmonia à oração. E a oração, ela precisa ser coesa, harmônica. Nós precisamos ter esses cuidados. Apesar de não haver um roteiro rígido, um esquema de propostas, é importante termos todos esses cuidados. Mas muito boa, Keila, a explicação, né, para nós aí, para entender justamente isso, né? Há uma reunião preparatória, há uma escuta, né, ali no núcleo preparatória, e aquilo que Deus coloca ali no núcleo é aquilo que nós vamos efetivamente fazer. Por isso que não podemos fechar, né? Porque Deus pode inspirar vários tipos de oração, né, que vão atingir o objetivo do batismo no Espírito Santo, por exemplo, né? Mas a gente ficava naquela, né? Qual que é o momento do batismo no Espírito Santo? Né? Na verdade, não tem um momento do batismo no Espírito Santo. O grupo de oração tem que levar as pessoas a ser batizadas. Você falava da animação. O Senhor já me deu a oportunidade de ser batizado na acolhida, num abraço ali da pessoa que está na porta mesmo, acolhendo na entrada. Eu fui batizado no Espírito Santo já na animação, né? Aquela música que quebra o gelo, realmente, que faz a pessoa
focar, né? A gente acha aquelas dancinhas, aqueles negócios, né? Que o pessoal fica até com vergonha aí, que é os passinhos engraçados, né? Que a gente faz. Mas, na verdade, isso é uma estratégia de Deus, né? Para poder justamente desfocar você lá de fora e conseguir colocar você ali dentro. Ou seja, você se alegra ali, você quebra aquele gelo, então você se esquece dos problemas de fora e consegue, então, abrir o seu coração para a experiência do Senhor, né? Então, assim, são momentos importantes, que parecem ser coisas bobas, mas são momentos importantes justamente para que a gente possa entrar no mistério, efetivamente, entrar no momento de oração, né? Naquele momento que nós vamos rezar e que Deus vai conduzir-nos a essa experiência dele. Então sempre temos que estar em sintonia com o que Deus falou no núcleo, né? Que é o tema de outra formação, né? De outro bate-papo aqui, mas é justamente isso, aquilo que foi falado, a gente tem que sempre ser fiel àquilo que Deus pediu. Né? Então nós vamos conduzir, nós vamos adentrar nesse sentido. Então Deus pode pedir tipos de oração diferentes, né? Momentos diferentes. Pode começar e pôr a pregação no início, ter mais oração, ter momentos que às vezes tem que rezar mais, deixar a pregação no final. Então, por isso que é importante a escuta, né? O condutor de oração, nós vamos entrar aí na próxima questão falando sobre isso, mas ele tem que estar muito atento durante a reunião, porque mesmo que você tenha programado, né, ou seja, em cima da moção, da escuta, às vezes, para que a Assembleia entre no mistério, você tem que estar atento no que Deus direciona ali naquele momento, né, para que você não perca ali a unção e faça então o povo entrar nessa oração, nesse mistério, para poder realmente experimentar o Senhor, que é o objetivo aí das orações, né? Fazer com que as pessoas experimentem o nosso Senhor Jesus. Mas, então, falando da preparação um pouco aí, qual que é o papel desse condutor da reunião de oração? Então, essa pessoa, ele ou ela, né, foi escolhido, separado por Deus para naquele dia conduzir os irmãos à presença de Deus. Então, essa pessoa, o condutor da reunião de oração, ele precisa preparar-se espiritualmente para a missão. Bem, Deus me escolheu, vou subir o monte. Vou subir o monte e fazer o que o Mário falou, pegar todas as moções que vieram do núcleo de serviço, do grupo de oração, subir o monte e perguntar para o Senhor, Senhor, o que o Senhor quer, né, que eu faça? Por isso que não tem um esquema rígido, tá vendo? Porque um dia Deus pode dizer uma coisa, outro dia Deus pode dizer outra. Então, ele precisa se preparar espiritualmente. Se possível, orar com os demais irmãos que estarão a serviço na reunião de oração, especialmente com o Ministério de Música, por conta daquela sintonia, daquela harmonia que precisa haver na reunião de oração. E a missão do condutor da reunião de oração é introduzir as pessoas na presença de Deus. É pegar na mão, né? Pegar na mão, queria pegar na sua mão agora, Mário, né? Pegar na mão, Pois é. falar, irmão, vamos, e conduzir a pessoa até a presença de Deus. E ali deixar que a pessoa fale com o Senhor e deixar que o Senhor fale com ela. É importante que o condutor seja prudente e nunca medroso, né? Que ele não tenha medo, que ele use de toda prudência, mas que ele não tenha medo, né? Que ele siga aquilo que o Senhor falou. É importante que ele possa discernir os passos a serem dados, emitir os comandos certos, né? Como um regente de uma orquestra, né? Ele precisa estar inteiro, sabe? Inteiro, mergulhado em Deus. Porque aí ele vai poder perceber aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor vai revelando, aquilo que o Senhor vai dizendo, né? É importante que o condutor da reunião de oração perceba que ali não é um momento de uma oração pessoal, né? Eu não vou fazer aquele momento da condução da reunião de oração como a minha oração pessoal. E nem tampouco vou ficar o tempo inteiro intercedendo pela comunidade, não é? Às vezes acontece isso. A pessoa fecha os olhos e vai. E só ela ora, né? Os outros ficam.
a sua missão não é orar sozinho, como condutor da reunião de oração. A sua missão é levar as pessoas à presença de Deus. Que você vai orar, a gente já sabe. Né? Que você já está orando, a gente também já sabe. Agora tem que levar as pessoas à presença de Deus. Ter cuidado para não ficar intercedendo o tempo inteiro pela reunião, pelos participantes da reunião de oração. Pode haver uma oração intercessória? Pode, mas o papel do condutor não é esse tempo todo ali interceder, né, como se fosse um interlocutor entre Deus e as pessoas. É importantíssimo, e o Mário aqui falava, é importantíssimo estar atento às reações da Assembleia. E com caridade direcionar a Assembleia, né? Direcioná-la para que ela possa dar os passos que Deus quer na oração, na espiritualidade, na vivência daquilo que o Senhor está direcionando para aquele momento, né? É importante que o condutor da reunião de oração tenha esse cuidado de garantir essa coesão, essa boa ordem. Às vezes, ali no meio da assembleia, pode ter alguém que está completamente disperso, né? Ou pode ter alguém que está completamente entregue a Deus. E aí, como um regente de uma orquestra, o condutor da reunião de oração vai direcionando as pessoas, né? São passos. As pessoas vão dando passos diante de Deus. E quem as conduz a isso é o condutor da reunião de oração. Então, nós precisamos entender esse papel de introduzir as pessoas na presença de Deus. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer hoje, Senhor? O que o Senhor quer que eu faça hoje? Né? O que o Senhor quer que o Senhor quer que eu conduza? O que o Senhor quer que eu diga? Né? Como que o Senhor quer que eu direcione as pessoas? E aí, esse papel do condutor, ele é fundamental. Né? Ele precisa sentir ali os servos, ele precisa estar atento. Por vezes vem uma profecia, vem uma palavra de ciência, e ele é aquele que vai discernir o que Deus está direcionando, né? Ele vai discernindo o direcionamento de Deus para aquele momento da reunião de oração. Então, essa atenção, essa percepção, não perder de vista essa dimensão de levar as pessoas à presença de Deus, isso é fundamental, né? E perceber assim, olha, eu estou aqui conduzindo, ele que está com o microfone na mão, ou ele que está à frente, e aí ter o controle, né, espiritualmente falando, um controle abandonado ao espírito, ter o controle da situação. Às vezes pode haver alguma manifestação na assembleia, pode haver alguma coisa que destoa, ele precisa tomar as rédeas, né, com caridade, com cuidado, com prudência, mas também com coragem, né? Então, é importante isso, né? O condutor entender essa dimensão da sua missão e se abandonar ao agir de Deus, né? Isso mesmo, né? Então, assim, o importante para o condutor, então, na reunião, é estar nessa sintonia com o Senhor, né? Ele tem dois trabalhos específicos que eu falo, né? Ele tem que estar atento à manifestação de Deus, né? Através do que Deus fala, através dos carismas, que pode ser não só para uma pessoa, mas pode ser um direcionamento de momento. Ele mesmo atento ao que Deus fala com ele durante os momentos de oração, daquilo que possa ser feito, e ao mesmo tempo ele tem que estar de olho na assembleia, na resposta do povo. Então, eu falo que é um jogo de cintura, né? O condutor tem que ter um jogo de cintura, ele tem que estar ligado no céu, mas ao mesmo tempo ligado na assembleia, ou seja, em cima da participação da assembleia, o que está acontecendo, a criatividade no Espírito vem para colocar esse povo na presença de Deus, ou seja, fazer ele rezar, né? Às vezes tem pessoas que rezam muito bem, que elas têm um dom de oração, mas uma coisa diferente é você ter dom de oração e outra coisa é você conseguir ajudar as pessoas a rezar. E a característica do condutor, claro, tem que rezar bem, tem que saber rezar, mas no grupo de oração ele tem que saber fazer as pessoas, ou seja, não fazer, né, mas ajudar as pessoas a rezarem,
ajudá-las, né? Por isso que às vezes a gente, quando conduz, a gente reza um pouco para aqueles novatos aprender e a gente intercala com comandos, né? E a gente vai falando, então vai falando isso, vai pedindo, e a gente reza um pouquinho para eles ver e vai no incentivo ali, justamente para poder as pessoas entrarem, né, nesse mistério da oração, o que é a oração, essa oração espontânea, que é a característica forte no grupo de oração, para as pessoas poderem ter o seu diálogo e a sua experiência com o Senhor. Então eu falo que é um jogo de cintura importante, você tem que ter um olhar bifocal, é no céu e no povo, e aí tentar juntar esses dois para poder fazer acontecer a graça de Deus na vida das pessoas, né? Mário, isso é tão importante, que, por vezes, se a gente ocupa o tempo da condução, né, o tempo inteiro dando comandos, as pessoas nunca serão autônomas na oração. É importante esse recuo do condutor. Assim como é importante motivar, olhando a reação da Assembleia, viu que a Assembleia está ali quase que, né, deixando de orar. Você faz aquela motivação, levanta a Assembleia para orar e recua. Recua porque senão eles sempre vão depender de um comando. Isso é importante até para a oração depois, na vida pessoal. Quantas pessoas, assim como eu imagino que deve ter muita gente que aprendeu a orar em um grupo de oração, numa reunião de oração, aquela vivência ali semanal de participar da reunião de oração toda semana. Eu lembro que no início da minha caminhada, eu ia a 2 reuniões de oração por semana, porque a sede era tamanho assim, e eu queria, e tudo que dissesse que ia ter oração, eu queria. E aí é importante a gente deixar a pessoa, ensinar a pessoa a orar, conduzi-la à presença de Deus, porque é só um dia, 1h30, 2 horas, 1 hora, não sei quanto tempo dura a sua reunião de oração. E o resto da semana? É importante ela ir ganhando essa autonomia na oração. Então, o condutor não pode ser apático também, ao ponto de falar assim, orem e pronto. Né? Mas também ele não pode ser aquele que o tempo inteiro dá comandos, porque senão as pessoas não criam essa autonomia. Então, essa dose, sabe? Que é o discernimento, o bom senso, a percepção. Às vezes, tem gente que conduz a reunião de oração o tempo inteiro com os olhos fechados. Eu tenho que ter cuidado, né? Porque facilmente eu fecho os meus olhos e vou embora. Aí, quando cuida que não, eu falo, não, tenho que abrir os olhos, né? Tenho que abrir os olhos para eu enxergar as pessoas, ver a reação delas, né? Então, isso é um pouquinho do que a gente pôde partilhar nessa noite, né, Mário? Um pouquinho daquilo que a gente percebe que é importante, que é possível nesse tempo aqui, mas essa docilidade ao Espírito, né? O educador das almas, ele nos ensina, né? Se nós formos dóceis, né? Assim dizia a profecia, né? Se nós formos dóceis, não é? Se nós Isso formos mesmo. dóceis, Deus fará maravilhas, né? Deus agirá de um modo grandioso, né? Então sejamos dóceis, dóceis ao agir do Espírito Santo, né? Amém, Keila. Esse assunto dava para render mais um tempo, mas nós estamos chegando ao final da nossa live, mas acho que foi muito produtivo, né? A gente não consegue ouvir irmãos colocando outras questões, a gente até colocou 4 questões aí para a gente tentar responder alguma coisa que os irmãos colocassem, mas rendeu o assunto, né? Graças a Deus, foi muito profundo e produtivo e a gente não conseguiu responder aos questionamentos dos irmãos, né? Mas acho que a gente contemplou em vários aspectos aí o que era importante, né? Ser falado nessa noite. Então, assim, Keila, eu queria agradecer, né, a sua disponibilidade, você poder ter estado conosco nesta noite, aos irmãos e irmãs que estiveram junto conosco. Mas antes da gente encerrar, eu queria pedir que você conduzisse uma oração final para nós e depois da oração a gente tem alguns recadinhos aí para os irmãos. Então vamos pedir ao amado Espírito, não é? Ele que é o educador divino, aquele que nos ensina todas as coisas. Onde você estiver, se for possível, feche os seus olhos, né? Diga ao Espírito Santo, eis-me aqui, ó Espírito Santo. Vem me conduzir, como conduzir a Pedro,
e os demais apóstolos naquele cenáculo em Jerusalém. Vem, Espírito Santo, dá-me um coração cada vez mais dócil, cada vez mais aberto, para ser forjado, para ser formado, para ser refeito. Talvez você já tenha tanto tempo de caminhada, irmão, esteja aqui vendo essa live. Deixa o Espírito Santo fazer o novo, né? O novo que ele realiza a cada tempo. Peçamos a ele. Vem, ó Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, e forma-me nessa noite. Vem, Espírito Santo, apara as arestas. Vem, Espírito Santo, e faz-me ir além, numa entrega nova. Eu que tantas vezes me seguro ali naquilo que eu já sei, que eu dou conta, que eu posso. Leva-me, ó Espírito Santo. Peça ao Espírito, leva-me a uma entrega nova, a um abandono novo, para que neste tempo também o meu servir possa ser renovado, refeito. Venha, ó amado Espírito Santo. Vem, ó ajudador divino, vem condutor celeste, vem conduzir as nossas reuniões de oração, vem inspirar a nossa oração, vem Espírito Santo nos cumular de discernimento, de sabedoria, para que nós possamos fazer em tudo a tua vontade, para que nós possamos viver esse Pentecostes que não terminou, esse Pentecostes que se atualiza a cada reunião de oração, esse Pentecostes que se atualiza a cada momento que nós pedimos. Vem, Espírito Santo, vem, e tu vens, atualiza na nossa alma, no nosso coração, esse novo Pentecostes, que este fogo de um ardor incontido do qual nos falava a igreja pelos nossos bispos seja alimentado em nossas almas e assim nós sigamos com a tua graça. Vem, vem, ó Espírito Santo, vem, Espírito Criador, vem, ó amado Espírito Santo. Amém. Amém. Amém, Keila. Amém. Obrigado. Alguns irmãos colocaram aí. Ô, Mário, essa pausa é para que vocês continuem pedindo vem. E eu que a nossa alma não se canse de pedir, vem, Espírito Santo, e ele virá a nós. Amém. Alguns irmãos colocaram, Keila, aí, depois aí da questão da escuta, né? A gente teve uma live sobre o ciclo carismático já, né? Que a gente vai falar do processo de oração, né? Por isso a gente não adentrou nele efetivamente. A gente teve uma live aí semanas atrás, vai falar da oração em português, a oração em língua e a escuta. Então, o condutor, ele vai trabalhar esse ciclo aí, não é uma vez, né? Mas ele pode fazer esse ciclo em várias orações que foram inspiradas, né? O português, o Espírito vem auxílio na oração em línguas, pode vir uma música, um canto, volta na oração em línguas, aí como for, né? Deus inspirar para o momento. E aí, claro, sempre tem um momento de silêncio. A gente falou que a reunião é carismática. Então, no momento de escuta, Deus vai manifestar os carismas, né? Aí, só porque os irmãos colocaram, em momento de silêncio, momento da escuta, eu vi alguns aí colocando. Então, claro, ele vai acontecer em alguns intervalos de ciclos de oração, que a gente chama aí de ciclo carismático, né? O silêncio está dentro da ordem, não é assim? É uma reunião ordenada. Então, Deus também ordena o silêncio, né? O silêncio, ele potencializa a nossa capacidade de escutar a Deus. Aqui nessa live, a gente não pode ficar muito tempo em silêncio, né, Mário? Mas é importantíssimo, né? Bendito seja Deus pelos irmãos que postaram. É importantíssimo o silêncio na nossa oração, para que nós possamos escutar o nosso Deus. Isso mesmo. Então, queridos irmãos, eu quero dizer para vocês que essa live a gente vai salvar ela aí no Instagram da SC Brasil, então você pode encaminhá-la aí para os irmãos do seu grupo de oração, para os servos de núcleo, aqueles irmãos que estão relacionados com a condução do grupo de oração, né? Para que possa, então, aprofundar um pouquinho aí nesse assunto que nós falamos essa noite. Então, você pode encaminhar, né? Teremos durante a semana o nosso grupo de oração no Facebook, na quinta-feira, que você pode participar. Temos aí durante a semana também a live da sexta-feira com algum tema interessante, né? A live da editora também nas segundas-feiras, que vai falar um pouquinho de algum livro da RCC. Então, você pode estar conectado aí conosco nas redes sociais, no Facebook, Instagram. A gente tem, então, conteúdos muito bons
para todo este tempo que nós estamos vivendo, né? E para aprofundarmos na nossa espiritualidade. Aqui nessa live nós trabalhamos muito a nossa identidade, que nós estamos aí nesse ano tentando resgatar a identidade da RCC para que o mundo seja batizado no Espírito Santo. Então, nós convidamos você na próxima terça-feira a estar conosco aqui às 9h30, né? Breve a divulgação do tema, do convidado, para que você possa participar conosco. Queria agradecer a presença de cada um de vocês, também a sua presença, aquela disponibilidade. Deus possa abençoar a sua vida. Nós encerramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, irmãos. Boa noite. Fiquem com Deus. Tchau. Boa noite, a paz.